Começar, fique Deixa à eu... vontade, por Olha, favor. agora eu tô vendo. Agora eu tô vendo a sua tela. Opa, show de bola. Vamos lá. Então eu vou seguir pelo Tá. seu mesmo. Ok, você só Então me dá a podemos dica para já mudar a tela. começar. Tá bom. É, então vamos lá. Eu vou falar sobre, né, esses sistemas. Eu posso falar português, né? Pelo Claro, jeito, claro. né? Então vamos lá. Sistemas potenciais no plano, né? Com 2 graus de liberdade e um approach diferente para estudar esses sistemas que vem da dinâmica simplética. Ah, e claro, mais uma vez, obrigado pelo convite. É uma honra aqui participar da homenagem para o Sotomayor. Eu ia até contar umas historinhas, mas eu acho que eu já comi muito tempo aí com esse problema técnico que teve aqui. Então vamos seguir em frente aí, Luciano. Pode mudar a página. Eu estou Eu só estou mudando, vendo eu a estou na primeira. página 4. Aqui continua na primeira. Ô, Lucas, você confirma, por favor? Então, tudo bem. Sim, para mim está Oi? passando as páginas. Para mim está passando. Para mim tá congelado na primeira. É alguma coisa aí que inexplicável. Eu voltei para a Então vamos lá. Eu primeira. vou seguir pelo meu. Ok. Aqui está congelado. Não tem jeito. Eu vou ter que seguir aqui e vamos lá. Ok. Então vamos lá. Eu estou agora. Eu vou para. Eu tô na segunda página que fala sobre sistemas potenciais no plano. Eu estou nela. Pode seguir. Então, uma definição bem simples, você pega uma função potencial, uma função no plano aí, suave, não precisa ser no plano todo, pode ser num aberto, e aí a gente considera o, a, a equação de movimento de um ponto, né, com base a equação dada pela aceleração igual ao gradiente dessa função, ou menos o gradiente, tanto faz. E aí a gente estuda a dinâmica desse sistema aqui. Esse é o nosso sistema potencial. Um exemplo básico, né, é um sistema potencial no plano. Um exemplo básico, potencial dado por essa função aí quadrática, e o que a gente obtém, né, nas direções x e y, elas ficam desacopladas, e o que a gente obtém são 2 osciladores harmônicos. Então, tanto em x, tanto em y, as soluções são periódicas e, quer dizer, é um exemplo onde você conhece totalmente a dinâmica e não tem nada de especial. Mas quando você pega uma função potencial qualquer, aí imagina as propriedades, né, uma função mais geral, é um sistema muito difícil de você estudar. E essa frase eu lembro que eu li faz muitos anos e me marcou no livro do Arnold. Ele diz que esses sistemas ainda, para se entender, estão ainda muito longe. Tá? Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre esses sistemas e uma forma de se estudar eles. Se puder passar para o próximo. Já estou nele. Então, agora, falar sobre o formalismo hamiltoniano. Existem diversos formalismos para estudar um sistema como esse. Você tem o próprio formalismo newtoniano, lagrangiano, e aqui eu vou preferir, na verdade eu vou falar sobre 3 outros formalismos. O primeiro é o hamiltoniano, para estudar esse sistema. Então, a gente forma essa função hamiltoniana, H, introduzindo essas 2 novas variáveis, né, Px e Py, que são, pode ver como uma velocidade, são, na verdade, o momento. Ele pode interpretar como uma velocidade, nesse caso. Então, a gente tem aí uma função que depende de 4 variáveis.
tá cheio de estrutura envolvida, mas aqui vamos direto para as equações de Hamilton, que a gente troca aquele sistema anterior de segunda ordem para um sistema de primeira ordem, agora com 4 variáveis, onde aparecem aqui, em relação a essa função hamiltoniana, essas equações aí que dão um fluxo, dão uma dinâmica associada a essas 4 variáveis. Então, x ponto, né, seria a derivada parcial em relação a px, o próprio px, então px é a velocidade, nesse caso, e px ponto vai ser a derivada menos a derivada parcial em relação a x, e no caso vai ser menos a derivada parcial do potencial em relação a x, e mesma coisa para y, e olhar as soluções desse sistema, quando você projeta essas soluções no plano xy, elas te devolvem soluções da equação anterior. Então, a gente resolve esse sistema, o sistema anterior, na verdade, ao invés de resolver num sistema de segunda ordem, em x e y, a gente resolve nesse espaço aqui ampliado, né, duplicado, dimensão 4, e, eventualmente, se você quiser ter uma solução para o sistema anterior, você simplesmente pega essa solução e projeta de R4 em R2, em x e y, faz a projeção aí usual. Então, esse é o formalismo hamiltoniano. A vantagem, né, se puder passar para a próxima página, a vantagem é que essa função ela é preservada pelo fluxo. Você pega uma trajetória, ela se mantém constante, e por que ela se mantém constante? É natural, quer dizer, você tem soluções que têm um determinado valor de energia. Você, então, fixa a energia das soluções e você olha só para aquelas que têm aquela mesma energia. E aí, quer dizer, você pega a pré-imagem, né, o nível de energia da função hamiltoniana, e estuda a dinâmica restrita àquele nível de energia. Então, esse é um approach que vem aí desse formalismo, a preservação do hamiltoniano, e estudar o fluxo numa variedade em geral, numa hipersuperfície de dimensão 3, dentro de um espaço de dimensão 4, que é o espaço de fase aí. Então, a questão aqui é entender a dinâmica fixada ao nível de energia que tem dimensão 3. E aí, quando você fixa energia, você pode também projetar o nível de energia no plano XY. Esse desenho que está aí é a projeção desse nível de energia tridimensional no plano XY. E é onde as soluções com aquela energia podem estar. Então, quando você projeta a solução, você vê aqui eu não posso desenhar, né? Eu ia usar um viewer que dá para desenhar, mas tudo bem. Também vocês não iriam ver de todo jeito. Então, quando a gente projeta no plano XY, a gente tem a solução do nosso sistema potencial com aquela energia que a gente fixou. E essa região se chama região de Rio. E o motivo, quer dizer, as soluções têm que estar aí dentro para aquela energia, simplesmente porque aquela parte do hamiltoniano, que é px quadrado, py quadrado sobre 2, aquilo é maior ou igual a zero. Então, essa região corresponde exatamente a esse conjunto que a gente vê aí, é onde o potencial, a função potencial, é menor ou igual à energia que você fixou. Então, essa é a região de Rio aqui que a gente estuda. Então, em geral, depende, claro, a dinâmica, ela depende da função potencial, que pode ser muito geral, e depende da energia que você pega. Para cada energia, essa projeção, essa região de Rio, o nível de energia muda, a projeção muda, e a dinâmica também muda.
e muda bastante. Então, eu vou dar um exemplo no próximo slide, é o sistema de Enon-Hyles, que ele é um exemplo de sistema potencial, né? O potencial é essa funçãozinha simples que está aí, é um polinômio de grau 3, e ele era um sistema inicialmente a ideia era estudar, né, esses sistemas têm como motivação a mecânica celeste, né? Tem muitos exemplos, e esse em particular é um que visava estudar o movimento de uma estrela numa galáxia. Essa galáxia tem um eixo de simetria, e aí você consegue reduzir o seu sistema para um sistema bidimensional, por causa da simetria, né? Mas, na verdade, esse polinômio de grau 3, que vocês veem aí, né, ele tem um pedaço de grau 2 e um outro pedaço de grau 3. Ele foi escolhido não porque houvesse alguma relação muito forte com a dinâmica da estrela na galáxia. Na verdade, na época, a questão que estava envolvida era sobre a integrabilidade desses sistemas. Eles usavam termos diferentes para discutir essa questão. Na década de 60, por aí, 60, 70, onde a parte numérica estava já se desenvolvendo bastante, ou então sendo bem usada para entender esses sistemas. E uma das questões era se esses sistemas eles eram caóticos, também usava a expressão ergódicos, ou não integráveis, coisas desse tipo, né? E esse sistema ele foi escolhido porque ele é um sistema relativamente simples, é um potencial simples, de grau 3, em que a dinâmica é complicada. Ela é o que hoje a gente chamaria de não integrável, pode chamar também de caótico. Ergódico é falso, eles não chegavam a usar essa expressão, mas não é ergódico, não. Tá tudo bem aí, Luiz Fernando? Tudo tranquilo. Barulho aí? Tudo tranquilo? Tá bom. Então, aqui eu coloquei 3 figuras, são as regiões de Hill para níveis de energia diferentes. Tem energia baixa, não tão baixa, mas energia baixa. E aí, quando a gente projeta o nível de energia, a gente vê 3 ou 4, 3 componentes ilimitadas e uma aqui central, que é limitada, que é onde a dinâmica a mais interessante ela se concentra. Essas regiões ilimitadas, que eu desenhei só um pedacinho, a dinâmica ela escapa para infinito, ela é relativamente simples. Mas nessa região em que as trajetórias ficam presas, né, que seria a estrela se movimentando dentro da galáxia numa região limitada, a dinâmica ela é muito complicada, na verdade. Então, e aí, claro, você aumenta um pouco de energia. Eu vou explicar a dinâmica um pouco mais aí, o que está acontecendo nesse sistema, porque se você aumenta um pouco mais a energia e bate num nível crítico, esse nível crítico aqui, a gente vê que tem uns pontinhos, aquelas componentes se juntam, se tocam nessa singularidade. A gente chama de singularidade, mas na verdade é um ponto de sela do potencial. São 3 pontos de sela simétricos que a gente vê do potencial. E, por fim, quando a gente aumenta um pouco mais a energia, essas componentes viram uma só componente regular, e aí você tem trajetórias daquela região limitada que escapam para o infinito, ou vêm do infinito, entram lá e nunca mais saem, ou, né, eventualmente, elas estão lá e escapam, vão para fora e vão para o infinito. E você tem também trajetórias que não saem dessa região aí, triangular. Aí. Deixa eu explicar, né, a primeira figura do lado esquerdo tem essa linha azul que vocês estão vendo aqui, ó. Essa linha azul é uma horta periódica.
Na verdade, dá para você achar algumas órbitas periódicas, não muito, né, pela simetria. Esse sistema ele tem uma simetria. Primeiro, se você refletir, né, em relação ao eixo Y, e segundo, se você girar de 120 graus, né, 2π sobre 3, se você girar, o sistema também ele é simétrico, né, ele leva a trajetória em trajetória. Então, o sistema potencial tem algumas características que eu queria comentar. Então, essa curva azul aqui, né, é uma órbita periódica. Ela sobe, encosta ao bordo da região de Rio, para lá. Esse bordo é o que se chama de curva de velocidade zero. As soluções que batem lá, elas param, brecam, e aí voltam. Ela volta sobre si mesma, porque o sistema é reversível. Então, quando ela bate lá no bordo, né, algumas, nem todas, a minoria bate, são poucas as soluções que batem no bordo. Ela volta sobre si mesma, porque o sistema é reversível, né? Quando você anda para trás, ele também é uma solução. Quando você anda para trás no tempo, ele também é uma solução para frente no tempo, para uma condição inicial oposta. E ele toca o bordo, volta, e toca o bordo de novo lá embaixo e volta. Então, é uma solução que fica oscilando lá, né? É uma solução periódica. Se você olhar no nível de energia, essa órbita periódica que está aqui, né, o nível de energia tem dimensão 3. É um disco. Ele é bordo de um disco, né? Se você levanta essa órbita periódica, ela é bordo de um disco, e esse disco ele é seção global para o fluxo. Quer dizer, todas as trajetórias que começam, todas as trajetórias batem lá naquele disco para frente. E a dinâmica nesse nível de energia, ela é reduzida a um difeomorfismo do disco, ou um homeomorfismo, se você estender para o bordo. E eles já observavam, né, já naquela época, já podiam fazer cálculos numéricos com velocidade suficiente para observar que a dinâmica, né, essa aplicação de primeiro retorno para esse disco, ela é bem complicada. Se você pega uma trajetória lá, algumas trajetórias elas se espalham por quase todo o disco. Você não identifica nenhum tório invariante, não tem. Então, alguns você identifica porque eles sobrevivem, mas em geral é uma dinâmica bem complicada naquele nível de energia. Então, o motivo, na verdade, que esse disco, na verdade, se você pega ao longo dessa trajetória azul, os vetores apontando, vamos dizer, para a esquerda, né, os vetores velocidade poderiam ser condições iniciais, apontando para a esquerda, a trajetória sempre vai voltar, ela fica oscilando de um lado para o outro desse triângulo que a gente vê, elas ficam oscilando e batendo sempre na órbita azul. É como se aquela órbita azul fosse um atrator para as órbitas, tipo um massa-mola, só que ela fica oscilando de um lado para o outro, assim, como se fosse, ela está atraindo como se fosse uma mola, aquela órbita periódica azul. E o sistema fica oscilando de modo que aquele disco é uma seção global para o fluxo. Tá? Então, existem outras órbitas periódicas que também têm propriedades semelhantes. Na segunda figura, o que acontece, né, quando eu falei que as regiões se tocam aqui, tem uns pontos de equilíbrio. Essas singularidades, na verdade, no nível de energia, são pontos que ficam paradinhos, pontos de equilíbrio, né, que se chamam... Ele é um cela do potencial, mas é o que se chama de cela-centro para o hamiltoniano. E a órbita periódica, ela não existe mais nesse caso. Ela tem uma órbita, mas é uma órbita que se chama de homoclínica para o ponto de equilíbrio que está lá. Ela converge para o ponto de equilíbrio para trás e para frente no tempo. Então, ela desce, vindo do equilíbrio, ela desce, bate nesse bordo de baixo aqui, volta a subir, convergindo no tempo infinito para o ponto de equilíbrio. Esse é um ponto que fica parado aqui.
Então, aquela horta periódica não existe mais. Você poderia até construir uma seção global aqui, mas o bordo já não seria mais uma horta periódica, seria uma órbita homoclínica. A dinâmica começa a ficar complicada aqui quando você está com a energia 1/6, que é essa energia crítica do Ehrenreich. E aí, quando você aumenta, aí que a coisa começa a ficar bem mais complicada. Bom, não existe mais a horta periódica, porque agora aquela horta ela escapa para o infinito. Eu não desenhei aqui, mas aquela horta ela já não é mais uma horta aí tão interessante, ela vai para o infinito, então ela não vai ser usada aí para o que vem adiante. Mas existe uma outra horta, até que eu desenhei meio tortinha aqui, ó, que é também uma dessas hortas que saem do bordo e oscilam, batem no bordo de novo e voltam sobre si mesmo, é uma horta periódica. Essas hortas se chamam eu não sei a tradução em português, mas é break orbit. Ela vem, breca aqui, para, aí ela bate num outro ponto, para, e ela é mergulhada, assim, quando você olha a projeção dela, é uma curva simples aqui. Tá, é muito parecida com aquela primeira órbita. Essa órbita torta aqui, ela também existe para energias menores. Mas o ponto aqui é que, e se você girar por 120 graus, você também encontra outras órbitas similares a ela, por causa da simetria. O que aparece aqui de novo são essas órbitas pequenininhas que você vê nessa região do pescoço. Essas órbitas pequenininhas aqui, elas também são essas break orbits, e elas ligam também, quer dizer, ela fica aqui espremida nessa região. Quanto menor a energia, na verdade, quanto a energia está acima de 1/6, mas ela está bem pouquinho acima, essa é uma horta bem curtinha que fica batendo de um lado para o outro. Se chama horta de Lyapunov. Lyapunov tem um teorema aí que mostra que nesse tipo de sistema tem uma horta periódica pequenininha lá perto. Quando você tem um celacentro, parece uma horta periódica para qualquer nível de energia suficientemente próximo da energia crítica. E por simetria, você tem em cada pescocinho aqui uma órbita de Lyapunov, né? O objetivo desse trabalho é generalizar essa construção que eu falei para energias baixas, de achar uma seção global, seção do tipo disco, para achar um outro objeto que substitua. Não existe mais uma seção global aqui, porque o sistema é ilimitado, né? Você tem trajetórias que escapam, ela não vai ficar presa aí batendo numa superfície para sempre. Você estuda um difeomorfismo de uma superfície. Aqui é outra dinâmica, não tem mais seção global, mas tem, pelo menos numa região aí, que se chama de sistema de seção, ou sistema de seção transversal ou uma foliação transversal, é o nome que a gente tem usado mais, uma foliação transversal. Então, eu vou introduzir esse conceito de foliação transversal para o nível de energia de dimensão 3. Né? Então, a gente quer uma foliação. Se puder passar para o próximo slide, eu vou explicar o que é uma foliação transversal. A gente tem um fluxo numa variedade aí de dimensão 3. Né? Esse fluxo pode ser o fluxo hamiltoniano no nível de energia. E uma foliação transversal é o seguinte: você tem aí um número finito de órbitas periódicas, formando um link, e pode ser só uma, às vezes, mas em geral são mais. E no complementar dessas órbitas periódicas, no resto, você tem folhas transversais ao fluxo. Você tem uma família de folhas, de superfícies, né? E o bordo dessas superfícies são aquelas órbitas periódicas. Então,
folheiam todo o resto e elas são transversais ao fluxo. Esse é o objeto que generaliza aquela ideia da seção global. A seção global define um que se chama de open book, e uma família parametrizada pelo círculo. Aqui você tem famílias de superfícies, você tem mais de uma horta periódica e não precisa ser um open book. Então, aqui eu coloquei um pedacinho de uma foliação, como ela pode parecer, né? Por exemplo, aqui é como se fosse uma foliação dentro de uma bola de dimensão 3. Você tem no bordo aqui uma esfera, e nesse bordo você tem uma horta periódica, que eu denotei aqui por P2. E cada hemisfério seria uma folha aí. Cada hemisfério, uma folha, e os hemisférios estão se aproximando dessa horta periódica aí no Equador. Seria essa horta vermelha que está aqui, uma horta periódica. E lá dentro da bola tem uma outra horta periódica, que é essa P3, e uma família de planos, né? Uma família de discos, formando aí, folheando o interior dessa bola, né? Que tem bordo nessa outra horta P3 aqui, e ainda tem um cilindro, né? Conectando P3 com P2, né? Um cilindro rígido. É rígido porque ele não aparece numa família, é um parâmetro, ele é isolado nessa foliação, assim como esses dois planos que aparecem no bordo, né, no bordo da bola, eles são planos rígidos. E então esse é um exemplo de foliação, e você poderia continuar para fora aí dessa bola uma outra foliação, e tem muitas formas de você construir foliações que não são associadas à seção global. Em geral, eu coloquei aqui umas setinhas aí saindo da horta vermelha, você vê essas setinhas pretas. Em geral, essa horta vermelha é hiperbólica. Então, aqui são a variedade estável e instável dessa horta hiperbólica, né? A gente vê um corte aqui dos dois lados, a gente vê a variedade estável e instável, que são cilindros. Os ramos, cada ramo é um cilindro. E pelo menos localmente. E a horta de dentro, ela pode ser hiperbólica, pode ser elíptica. Você vê, tem um número aí, né? E esse número é o índice da órbita. Esse é um número importante aí nessas foliações, é o índice. Cada órbita tem um índice, que se chama o índice de Conlisem. É um índice que mede o quanto que as órbitas próximas giram em torno dela, com relação a um certo referencial. E o índice 2, quer dizer, quanto maior o índice, mais as órbitas giram em torno dela, essencialmente isso. E índice 2 e 3 são índices controlados, vamos dizer. São órbitas aí que, perto dela, o fluxo não gira tanto. E como é uma hiperbólica positiva, o índice 2, né, no caso não degenerado, significa que ela é hiperbólica, necessariamente, hiperbólica positiva. Índice 3, ela pode ser hiperbólica, negativa ou elíptica. Hiperbólica negativa é quando você tem a troca, né, de lados entre a variedade, para a variedade estável e também para a instável. Ele reverte na meia volta, assim. Então, essas foliações, você imagina que você tem um nível de energia tridimensional, é um S3, né, compacto, e você pode construir uma foliação transversal usando como se fossem building blocks esse tipo de foliação que a gente vê aí. Órbitas de índice 2, órbitas de índice 3, e essas famílias de discos e cilindros, e dá para você formar uma infinidade aí de foliações diferentes. Eu vou mostrar alguns exemplos. Esse aqui é só um exemplo bem simples. Então, na verdade, se puder passar para o próximo slide, né, fala sobre por que estudar as foliações.
Primeiro, como, né, o Arnold já sabia, e muita gente também sabia, esses sistemas eles são, em geral, caóticos, muito complicados. A dinâmica é muito complicada, mas se você tem uma folhação transversal, eu vou mostrar um exemplo para o hamiltoniano, para o sistema Enon-Hiles e para outros sistemas potenciais, mais ou menos você tem uma ideia global do fluxo, né? É que nem você saber que tem uma seção global do tipo disco. A aplicação de primeiro retorno, ela pode ser relativamente complicada, mas você sabe que o fluxo ele está voltando para lá. De alguma forma, você tem uma ordem dentro daquele sistema caótico. Você sabe que as trajetórias voltam para aquele disco, mesmo que a aplicação de primeiro retorno seja muito complicada, você tem uma visão global boa, relativamente boa, sobre o comportamento das órbitas. Se você tem uma foliação transversal, é algo parecido. Você sabe o fluxo, você não pode não conseguir descrever totalmente a dinâmica, porque a transição entre as folhas dessa foliação podem ser relativamente complicadas, mas você tem um panorama global do fluxo relativamente bom. Em muitos casos, você consegue fazer a redução bidimensional e provar com isso a existência de órbitas periódicas, ou infinitas órbitas periódicas, que nem é o caso do Enon-Hiles. É uma maneira de provar, por exemplo, que existem infinitas órbitas periódicas naquele nível de energia. Você pode usar essas foliações, essas folhas rígidas que apareceram, no exemplo, para as trajetórias que batem nessas folhas rígidas. Você pode dar um símbolo para cada folha rígida e definir, por exemplo, uma dinâmica simbólica. E um problema que é clássico em mecânica celeste é você estudar as órbitas homoclínicas para aquelas órbitas pequenininhas de Lyapunov que eu falei, que elas aparecem no pescocinho. Por exemplo, o problema dos três corpos, essas órbitas aparecem também, e elas têm uma importância grande, né, em modelagem de missões espaciais, por exemplo. Você usa o modelo do problema dos três corpos para fazer o design dessas missões espaciais, que economizam, por exemplo, combustível, coisas do tipo. Então, para isso, você precisa usar o próprio campo gravitacional para movimentar o satélite de um lugar para o outro. Então, essa dinâmica, você usar energia não muito alta para passar de um campo de atração para um outro campo de atração. Eu vou até comentar sobre isso num outro modelo, se eu tiver tempo. Ele tem uma importância grande, né? A existência dessa dinâmica aí associada àquelas órbitas pequenininhas, porque as trajetórias, às vezes, você quer que passe por aquele pescocinho, e para passar por aquele pescocinho, você quer que ela siga uma trajetória, por exemplo, uma trajetória homoclínica, uma trajetória que está convergindo a órbita de Lyapunov, pelo menos por um certo tempo. Então, vamos passar para a próxima, o slide. Eu dou um exemplo de foliação que a gente chama de fracamente convexa, onde só tem esses tipos de folha. Cilindros, você só tem órbitas periódicas de índice 2 e 3 na foliação, e as folhas transversais ao campo são ou cilindros ou planos para essas órbitas, ou cilindros conectando órbitas de índice 3 para de índice 2. Então, é o caso que a gente chama de fracamente convexo. Então, é sobre isso que eu vou falar. O Enon-Hiles é um exemplo. Então, o teorema, né? O teorema é mais geral do que o Enon-Hiles. Ele serve para explicar o que está acontecendo, mas ele é bem mais geral, né? Você tem um nível de energia agora para um sistema potencial, né? Você tem aquele hamiltoniano dado pela energia cinética mais potencial. Você pega um nível crítico
E aqui eu tentei desenhar um nível crítico, a projeção de um nível crítico um pouco mais complicado, em que aí você tem mais pontos críticos simultaneamente. O Ehrenreich tinha 3, aqui a gente vê 6, mas e não precisa ser simétrico, pode ser também. E o teorema diz que se você pegar a energia um pouquinho acima, e aí a região de Rio é essa que está mais azulada aí, né? Que contém aquela região crítica mais avermelhada, tá? Essa projeção. Nesse nível um pouquinho acima, onde a dinâmica, você tem essas trajetórias que eventualmente escapam, nessa região aí limitada, vamos dizer, limitada pelas órbitas de Lyapunov, a gente tem uma foliação transversal. E tem uma única órbita de índice 3 lá dentro, eu não desenhei, tem uma única órbita de índice 3, e você tem em cada pescocinho desse essas órbitas de índice 2, que eram, naquele exemplo, estavam em azul, e essa foliação, ela tem só essas órbitas como as binding órbitas, que seriam o conjunto singular da foliação. Essas órbitas periódicas fazem parte da foliação, só elas. Uma órbita de índice 3 e essas de Lyapunov que estão no pescocinho. E uma foliação, por planos e cilindros. Então, nessa região, é isso, né? Se puder passar para o próximo slide, eu vou comentar de novo a aplicação para o Ehrenreich. Então, no Ehrenreich, para esse hamiltoniano, o nível um pouquinho acima do crítico, que seria 1/6, então 1/6 mais um epsilon aí, pequeno. A gente tem essa região que está um pouco mais sombreada, um pouco mais escura, né, limitada pelas órbitas de Lyapunov, e em cada pescocinho. E nessa região é que a gente tem a foliação. A dinâmica nessa região é descrita por uma foliação. E essa região, ela é como se você pegasse o S3, né? Falando um pouquinho de topologia, é um S3, né? Um R3 com ponto no infinito, e você retira 3 bolas. 3 bolas. E aí a foliação vai estar no próximo slide, se puder passar. Essa foliação. Lá é como se fosse um S3, acaba ficando uma bola com 2 bolas internas retiradas, né? A topologia daquele pedaço. E aí a gente tem uma órbita lá dentro desse objeto tridimensional, que tem índice 3, representado por esses 2 pontos azuis, essa órbita especial lá dentro. E em cada bordo da região, a gente tem as órbitas de Lyapunov, que são esses P1, P2 e P3, né? Cada uma com 2 pontinhos aí no bordo. E aí o resto você tem essa foliação, tem 3 cilindros conectando a de índice 3 para cada uma das órbitas de índice 2, como no desenho. Você tem 3 famílias de planos aí, e em cada bordo você tem 2 hemisférios para as órbitas de índice 2, né? São órbitas hiperbólicas, as órbitas de Lyapunov. Então, a dinâmica, ela tem as suas características caóticas, mas ela, globalmente falando, ela é essa que está aí. As trajetórias, elas passeiam por essas folhas que a gente está vendo aí. De repente ela vai para um lado ou vai para o outro, mas ela sempre caminha transversalmente a essas folhas. É esse tipo de informação extra que essa teoria ela dá para a dinâmica. Vamos dizer que você tenha localmente uma aplicação de primeiro retorno, uma coisa, essa pode até ser relativamente complicada, que nem é para energias baixas, mas você sabe que as trajetórias seguem esse caminho que está aí. De repente ela vai para um lado ou para o outro, ou escapa, né, quando ela
ela entra, vai na direção aí bate nesse bordo aí dessas bolas aí, ela vai embora, ou para frente ou para trás no tempo, mas tem muitas que ficam lá dentro do ponto de vista, vamos dizer, a dinâmica desse ponto de vista de seguir transversal a essas folhas, isso está dado e não determina totalmente a dinâmica, mas dá uma figura global bem completa. E o interessante disso é que, apesar de você não ter, isso é uma forma, isso é um teorema aí com a Nayara, com o Kim, o André van der Linde e o Alexandro Schneider, está no Paraná. Essa figura, na verdade, ela é uma figura que ela pode não determinar a dinâmica completamente, mas é uma figura que, aparentemente, o que a gente tem observado, é uma figura que aparece em quase todos os sistemas. Quase todos eles têm uma figura muito parecida. A dinâmica é caótica, mas essa figura, essa foliação, ela é praticamente a mesma para quase todos os sistemas. Ela poderia ter mais outras folhas? Poderia, mas poderia ter mais dessas órbitas de índice 2 aí no meio, se fosse o caso. Mas ela teria essa cara, né? Então, eu vou tentar explicar, né, como é que se obtém isso, porque como é que você obtém uma foliação desse tipo para o fluxo. A ideia, inicialmente, poderia assim, você acha uma dessas folhas e aí empurra ela com o fluxo e vê até onde dá. Esse tipo de ideia, né, localmente ela funciona, mas globalmente não funciona. Por quê? Porque você está num mundo, essas folhas são sem infinito. Então, você vai começar a deformar e até onde você vai? Você tem uma liberdade muito grande e você não sabe o que acontece quando você vai para um extremo aí da sua família de folhas. Ela pode se desintegrar. Então, para que isso fique controlável, o truque usual é ir para variáveis complexas, né? Sendo um pouco generalista. Estudar funções holomorfas. A gente aprende, né, a rigidez das funções holomorfas, né, ou funções analíticas, né, vamos dizer, do plano complexo no plano complexo. Quando você se restringe a esse mundo, você não pode ter qualquer coisa. E quando você filtra, então, e só considera esse tipo de função, a chance de dar certo aumenta muito. Você reduz o espaço de possibilidades, por um lado, porém, esse espaço de possibilidades ele ainda é rico o suficiente para que sobre alguma coisa útil. Então, é essa filosofia quando a gente troca um mundo sem infinito por um mundo real analítico ou holomorfo. Aqui, né, para esse tipo de problema, existem essas variedades complexas naturais do problema. Então, eu vou comentar um pouco sobre isso. Eu estou vendo que o meu tempo ele está correndo mais rápido do que eu imaginava. Então, se puder passar para o próximo slide, em que eu falo sobre fluxos de Hebb, esse é um outro formalismo que eu não falei, eu comentei, né, você vê do ponto de vista newtoniano, tem o lagrangiano, que eu não falei nada, o hamiltoniano eu falei bem pouquinho, e tem um outro que ainda, para estudar esses sistemas, que ainda não foi muito explorado, que é o formalismo de fluxos de Hebb. O nível de energia tridimensional, se você olhar o fluxo lá, ele é um fluxo de Hebb.
eu reparei que tem muita gente que ainda não sabe disso, porque foi pouco explorado. Recentemente até apareceu um artigo em que os autores eles diziam assim, se for um fluxo de Hebb, a gente iria conseguir mais coisas, explorar esse sistema com, né, com outras ferramentas, era um problema de mecânica celeste. Mas é sempre um fluxo de Hebb. E nesse contexto, um fluxo de Hebb é uma variedade de dimensão 3, né, eu vou reduzir ao caso de dimensão 3, com uma forma de contato, é uma unforma, uma propriedade de não degenerescência, e essa unforma produz um campo de vetores, chamado campo de Hebb, que está no núcleo da derivada e normalizado pela própria unforma. Isso é um campo de vetores, gera um fluxo, e aquele fluxo hamiltoniano que eu falei no começo, ele, na verdade, ele não coincide, ele é paralelo a um fluxo de Hebb, ele não coincide necessariamente com o fluxo de Hebb associado, que você pode construir muitos, né? Mas é paralelo, então as órbitas são as mesmas, depois de uma reparametrização no tempo. Então, tudo que você obtém, essencialmente, para fluxos de Hebb, pode ser aplicado para estudar aqueles sistemas potenciais. Então, esse formalismo, né, para fluxos de Hebb, existem as curvas pseudolomorfas, que estão no próximo slide. Então, as curvas pseudolomorfas é como se fosse uma generalização das funções holomorfas que a gente vê do plano complexo no plano complexo, mas agora o contradomínio não é mais o plano complexo, é uma variedade de dimensão 4. E a estrutura complexa não é mais complexa, é quase complexa, mas faz o papel da complexa. É um J no espaço tangente, cujo quadrado dá menos a identidade, como se fosse um I ao quadrado igual a menos 1. É um J ao quadrado é menos identidade. E aí a gente olha essas aplicações aí, vamos dizer, do plano complexo, ou mais geralmente de uma superfície de Riemann, na simplexização do nível de energia. A simplexização do nível de energia é esse R vezes M. O nível de energia vezes R, fica de dimensão 4. E existem essas estruturas quase complexas adaptadas ao fluxo lá. E aí a gente estuda essas aplicações que têm energia finita. Tem uma noção de energia aí nessas aplicações e a gente se restringe às aplicações de energia finita. Okay? Então é quase como se fosse uma função holomorfa, só que o contradomínio tem dimensão 4 ao invés de ter dimensão 2 e existe a noção de energia. Essa noção de energia, quando ela é finita, a curva holomorfa, isso acho que vai estar no próximo slide. A curva holomorfa, ela pode estar definida num cilindro, ou num plano, ou numa superfície de Riemann qualquer, e eu coloquei aqui o exemplo do cilindro e do plano. Quando a curva holomorfa tem energia finita, ela nos fins dela, né, ela se aproxima de órbitas periódicas do fluxo. Então, esse sistema aí de considerar curvas holomorfas, você filtra, e na verdade esses cilindros aí que a gente vê, esses planos, quando você projeta no nível de energia, eles vão dar aquelas folhas lá, que eu estava comentando da foliação. E aqui a teoria é riquíssima, porque você já filtrou, não é qualquer coisa, esses cilindros, esses planos, eles são projeções de curvas holomorfas, e aí tem uma teoria de intersecção, uma teoria assintótica, uma teoria de Fresnel, uma teoria de compacidade, tudo para entender como que essas curvas elas aparecem e qual é o comportamento delas nos fins. Então, é muito mais do que converge para uma órbita periódica. Você tem uma informação praticamente completa sobre ela. Então, a gente estuda esses objetos para obter aquelas foliações. A teoria da compacidade vai dizer que, por exemplo, você pega uma sequência dessas curvas, como que essa sequência se quebra.
Se você pega uma superfície, uma sequência de superfícies, ela pode se quebrar de uma maneira muito arbitrária. Mas se você pega curvas holomorfas e pega uma sequência delas, uma sequência com energia limitada, uniformemente limitada, a possibilidade de quebra é bem pequena. Tem um ou outro caso aí. Pode se quebrar e exatamente a gente vê essas quebras lá na foliação. Quando ela se quebra, uma família é um parâmetro para folhas rígidas, né, naqueles desenhos que eu coloquei no começo. Então, tem uma teoria no próximo slide aí, né, sobre fluxos de Hebb genéricos na esfera, na esfera de dimensão 3. E essa teoria, ela diz que se você pegar numa esfera S3, né, com uma forma de contato aí, que vem desses níveis de energia aí, né, que satisfaz as condições desses níveis de energia quando eles são esferas, então você tem essa família de curvas holomorfas aí na simpletização que se projetam numa foliação transversal lá. E essa foliação, ela tem, os índices são sempre 1, 2 e 3. Como a gente está eliminando, a gente está estudando casos que não tem índice 2, índice 1, só tem índice 2 ou 3, então essa foliação que a gente obtém nesse teorema, que se chama foliação dinamicamente convexa, ela é bem mais simples, é aquela que eu coloquei no começo, só cilindros e planos. Então, esse teorema aqui, Wolfer-Vysotsky-Zehnder, ele diz que você consegue produzir essa foliação genericamente. Tá? Então, genericamente quer dizer, você não pode pegar um fluxo qualquer e aplicar, porque é genérico. Você tem que perturbar. E quando você perturba, as coisas evaporam, em geral. Né? Exceto, você perturba e aplica o teorema, né? Aí evapora. Se você pudesse aplicar e perturbar, não, aí é estável. Mas você tem que perturbar e aplicar o teorema. Aí, em geral, você não tem nada. Você tem que trazer essa informação para o limite. E aí que entra o problema, né? Então, aquele teorema que eu enunciei para sistemas potenciais, ele não tem a hipótese de genericidade. Ele funciona para qualquer caso. E, então, a principal dificuldade naquele teorema é você trazer essa foliação para o caso geral. Então, é um estudo de curvas holomorfas aí no limite. Né? Mostrar que se aquelas condições estiverem sendo satisfeitas no nível crítico tem que ser dinamicamente, fracamente convexo, não pode ter órbita de índice 1, elas atrapalham, e ele tem que ter uma certa convexidade, o fluxo tem que girar monotonicamente, que também é algo que a gente consegue verificar por Ehrenreich e muitos outros hamiltonianos. Então, a gente tem uma foliação só com órbitas de índice 2 e 3, para níveis um pouquinho acima. Eu vou comentar um outro teorema, na verdade, que é base, né? Se puder colocar no próximo slide, o Anayara, o Kim, o Inievich, e é um teorema que faz uso, que é justamente essa passagem para o caso degenerado. Quando você perturba e obtém, pelo teorema anterior, uma foliação por curvas holomorfas, se o seu fluxo for suficientemente controlado, né, você já começa com órbitas de índice 2 que são hiperbólicas, aquelas que tem no pescocinho, e você sabe que o fluxo não tem nenhuma órbita de índice baixo, e as órbitas de índice 3 não estão linkadas com as de índice 2, então você consegue empurrar de forma controlada a foliação que você obtém, para obter uma foliação para o sistema possivelmente degenerado. Todos esses sistemas, em geral, que a gente vê, são praticamente todos degenerados. Não é que nem quando a gente estuda dinâmica hiperbólica, você tem lá as condições genéricas. Aí, em geral, esses sistemas são todos degenerados, eles têm órbitas periódicas aí que são degeneradas.
Então, esse teorema aí, ele lida com essa parte de curvas holomorfas. Então, o teorema que eu coloquei antes para sistemas potenciais perto de níveis críticos é um teorema que essencialmente busca checar as condições desse teorema mais abstrato em curvas holomorfas. Eu vou dar uma ideia dessa, eu já meio que falei, né? Está no próximo slide a ideia da demonstração desse teorema mais abstrato. A gente perturba, né? E perturba a estrutura quase complexa. E aí você pode aplicar aquele teorema do Hofer-Vysotsky-Zender para ter uma foliação. E aí, quando você perturba a ação dessas órbitas que aparecem no binding, lá naquelas órbitas que estão no bordo da foliação, elas têm ação uniformemente limitada e você consegue empurrar elas para o limite. E aí você tem que checar que elas não se colapsam entre si e que as folhas da foliação também não vão se desintegrar. Então, esses são os passos maiores, né? A construção do Hofer-Vysotsky-Zender permite a gente concluir que a ação delas é uniformemente limitada, então tem limite por Arzela-Ascoli, e as foliações aí é uma análise chama análise de bubbling off, para mostrar que quando você vai para o limite, as coisas permanecem a mesma, não se degeneram, não só as órbitas do boro. Eu tenho quanto tempo, Luiz, para... Ô Pedro, acabou, né? Acabou. Grosseiramente falando, tem mais 4 minutos, porque às 19 nós temos, alguns colegas têm aula, tá? Tá. Então, 4 minutos. Uma outra aplicação em mecânica celeste é o problema de Euler, né, com 2 centros. É um satélite, que, na verdade, é uma partícula que é atraída por 2 pontos no plano, e tem um hamiltoniano do tipo potencial, é um sistema potencial. E aqui também aparece aí um nível crítico, e 2 regiões, né, a trajetória do corpo ele pode ficar presa para energia baixa, perto desses pontos onde ela é atraída, mas quando você aumenta a energia, ela pode ir de um lado para o outro. E é um sistema, aqui você vê o hamiltoniano no slide anterior, né, aparece até uma singularidade, porque a lei de Newton, né, a lei da gravitação, é um sistema completamente diferente, mas ainda assim é um sistema potencial. Então, o teorema é que existe uma foliação também com órbitas de índice 3 e índice 2, né? Tá no slide seguinte, é um teorema com a Nayara, com o Humberto Liniewicz, o Kim, mostra que você tem uma foliação. Então, eu vou falar só o slide, depois desse do enunciado do teorema, só vou falar um pouco sobre essa foliação. Na verdade, esse desenho que aparece aí é uma projeção dessa foliação. Você tem a órbita de Lyapunov lá no pescocinho, tá azul aí, né? E você tem 2 órbitas em vermelho, que são órbitas de colisão. Dá para regularizar o sistema e evitar colisão. São 2 órbitas periódicas de índice 3. Então, no próximo slide, depois do enunciado do teorema, tem essa foliação. E a única coisa que eu queria falar, lógico, essa é uma foliação, a topologia é diferente, não é mais uma esfera, é um S1 vezes S2. E o sistema, ele é completamente diferente. Outro potencial em relação ao Ehrenreich. Porém, a foliação, como vocês veem, é muito parecida com aquela que eu coloquei para o Ehrenreich. Você tem essas folhas rígidas, os planos, você tem essas órbitas de índice 2 e 3, está lá, a foliação, e o sistema ele é muito parecido, apesar de a dinâmica ser completamente diferente. Na verdade, essa dinâmica ela é relativamente mais simples, é um sistema integrável. Você entende quase tudo, não tudo, mas quase tudo desse sistema. Então, era isso que eu queria falar. Quer dizer, essa foliação, ela está praticamente em todos os sistemas, e o que se espera é que esteja também no problema restrito dos 3 corpos. Então, eu agradeço
Luiz Fernando, de novo aí o convite para participar dessa homenagem ao Soto e agradeço todas as outras pessoas que vieram assistir o seminário. Professor Pedro, muito obrigado. Tá? Desculpe pela parte técnica que, né, houve algum, né, mas Não, excelente. A Tá? culpa é minha. Eu abro a palavra aí para os colegas, por favor. Comentários, alguma pergunta, alguma observação, por favor. Vai lá, Lucas. Pedro, obrigado pelo seminário. Eu acompanho um certo tempo esses assuntos aí, mas eu realmente, na parte dura, nunca consegui entrar, né? Os corpos pseudo-holomorfos e tal, muito bem técnico. A construção da curva pseudo-holomórfica, para mim não ficou claro, ela depende da estrutura quase complexa que você coloca, né? Que a princípio Isso, exato. a forma de contato não determina ela, né? Essa estrutura quase complexa, ela depende de duas coisas. Tem a estrutura de contato, e aí você escolhe qualquer coisa lá dentro da estrutura de contato, qualquer estrutura complexa, e na direção transversal envolve o campo de Hebb. E o campo de Hebb é determinado pela forma de contato. Então, como um todo, a estrutura quase complexa, ela depende também da forma de contato. Porque mas dada a hamiltoniana, você tem certos... Dada a hamiltoniana, você tem certa liberdade para escolher essas coisas lá dentro, né? Isso, tem uma liberdade enorme, porque dentro da estrutura de contato, que é o núcleo da unforma, você pode escolher qualquer coisa. E dependendo da escolha, o que acontece é que imagina a foliação, ela se deforma e com essa escolha. E aí, Mas quando você tem ela vai liberdade. oscilando na fronteira, ele vai ser assintótica a órbitas periódicas do hamiltoniano. Do hamiltoniano, porque exato, Independente porque dessas essa estrutura escolhas quase aí. complexa, porque a estrutura quase complexa ela é adaptada ao fluxo, né? Ela manda a parte real no campo de Hebb. Então, assumindo que a energia é finita, se a energia da curva é infinita, ela pode ficar oscilando, ela fica oscilando e aí é uma teoria mais sofisticada, ela pode convergir para outros conjuntos invariantes. Quando a energia é finita, ela perde força, e perder força significa que ou a singularidade é removível ou ela vai para órbitas periódicas. É a forma com que que a energia é dissipada. Energia finita, quer dizer, lá para o final da curva, ela tem pouca energia então ela é assintótica a uma órbita periódica. Você está olhando aí, de certa forma, a energia da foliação, né? Vamos dizer assim, né? A curva pseudo-holomórfica vai virar foliação do fluxo, né? Isso. Aí, a cada E isso folha... tem a ver com a limitação das órbitas do campo também, órbitas de escape? Ou são coisas independentes? A energia a energia ela depende da ação das órbitas do campo. A ação ela é o período para a parametrização do fluxo de Hebb. Não é o tempo hamiltoniano, é uma outra parametrização é o período, mas associado à parametrização do fluxo de Hebb. E a energia é dada pela soma existem furos positivos ou negativos para cada folha. Então, você pega os furos que são positivos, que chegam na mesma orientação da órbita periódica, e você pega e soma as ações, essa energia, nesse caso aí. Tá certo. Interessante, obrigado, hein? Lucas, obrigado. Mais algum comentário, pessoal, por favor? Perguntas? Leandro, Edson, por favor, se tiverem. O Pedro, obrigado pelo seminário. Quando você falou que espera que essa dinâmica possa descrever, de certa maneira, o problema de três corpos, você podia ser um pouquinho mais... falar um pouquinho mais sobre isso para a gente, por favor? Hoje eu falei sobre
Sistemas potenciais, né? Os sistemas potenciais, eles são um pouco mais simples, porque eles não misturam na função hamiltoniana o momento com a posição, chama assim, o x com o px, não tem termos que misturem esses daí. No problema dos três corpos, né, o restrito, planar, circular, que é o problema clássico estudado por Birkhoff, Poincaré, ele mistura, ele tem um termo magnético. Então aparece lá algo do tipo x vezes py menos y vezes px, como se fosse uma força magnética ou, se você quiser, uma força de Coriolis em mecânica. E esse termo, ele muda a dificuldade do problema, porque você até tem uma região de rio, mas a dinâmica ela sofre esse efeito magnético. As trajetórias têm um twist aí que vem desse efeito, né? E no problema restrito dos três corpos, quer dizer, assim, muita coisa é sabida, mas quase tudo é desconhecido, assim, do ponto de vista rigoroso, matemático, você provar. Porém, se eu tivesse falado um pouco mais do problema de Euler, o problema restrito dos três corpos, ele tem uma similaridade muito grande. Enquanto o problema de Euler ele é integrável e relativamente simples de você estudar, o problema dos três corpos não é integrável, porém, isso que eu falei sobre os níveis de energia, eles são tudo muito parecido lá. A topologia, pelo menos até um certo nível de energia. Mas a dinâmica é mais complicada. Por isso eu falei, e na verdade esse é um resultado que eu estou trabalhando, que essa foliação ela também existe para o problema dos três corpos, para níveis um pouquinho acima do primeiro valor de Lagrange, que é o primeiro valor crítico que aparece lá para o hamiltoniano. E a topologia é muito parecida com o problema de Euler, mas o grau de dificuldade ele é diferente. Você não tem... Está bem longe de ser integrável, então é um problema bem mais difícil. Porém, a foliação que eu coloquei aqui, aquela tem as órbitas de índice 3, índice 2 lá, ela muito provavelmente, é isso que a gente está checando, é exatamente a mesma do problema de Euler. Apesar da dinâmica ser muito mais complicada, a foliação deve ser a mesma. Então, aquilo que eu comentei de identificar, de ter ordem no caos, de colocar, seria isso. A dinâmica continua muito complicada, porém, a gente consegue, do ponto de vista global, identificar o comportamento das trajetórias nesse sentido. As trajetórias são transversais àquela foliação. Então, é isso que a gente espera para o problema circular, planar, restrito dos três corpos, que é um problema com 2 graus de liberdade. Os níveis de energia têm dimensão 3, porém a dinâmica é mais complicada. Obrigado, viu, Pedro? Leandro, obrigado. Edson, por favor. Eu que agradeço. Pedro, muito obrigado pelo seminário, muito interessante. Eu gostaria de te fazer uma pergunta a respeito do potencial de Riemann-Hylice. Para ter uma ideia do tipo de força que está associada àquela extensão, porque o primeiro termo é um termo basicamente de um oscilador harmônico central no plano, concorda? Concordo. E o segundo termo Concordo. é completamente não simétrico em x e y. E aí eu estava pensando, seria a motivação, porque eu pensei que era um x menos y ao cubo, você teria uma coisa semelhante com essa, trocando polinômio. Mas é uma força... Essa é uma pergunta boa. Na verdade, eu usei essa ideia para generalizar e construir hamiltonianos que, ao invés de terem 3, né, ter essa simetria de Z3 aí, você pode ter de qualquer N. Então, por que está aparecendo aquilo, né? Você quer simetria.
E aí você tem aquele termo do oscilador harmônico, que ele é simétrico se você girar por qualquer giro. Ele é simplesmente simétrico porque você tem os círculos lá. Agora, aquele outro termo que você vê lá, que parece meio assimétrico, x² y menos y cubo Eu pensei que dividido por fosse, 3, né? fosse uma parte de x menos y ao cubo, que dá exatamente 2 desses termos. Mas aí, exatamente, para você obter isso aí, você tem que ir para variáveis complexas e escrever tipo x menos i vezes y, elevar ao cubo e pegar tipo a parte real, a imaginária, agora eu não lembro qual. E aí você tem, e aí como a parte complexa ela vai ter simetria, quando você gira, você vai ter essa simetria desse termo por Z3. Então, você pode construir, é daí que vem esse termo. Você olhar a parte real ou imaginária, tanto faz, de algo desse tipo, x menos i vezes y elevado ao cubo. E você pode construir hamiltonianos com qualquer simetria, fazendo a mesma coisa, x menos i, y, elevado a n. Você pega a parte real, a parte imaginária, você vai ter um sistema com esse tipo de simetria. Então, você teria começado num plano complexo, com um potencial complexo, com certa simetria, e explorado as partes reais e imaginárias. Isso, exatamente. É assim que você chega de forma mais natural nesse hamiltoniano. Porque ele, assim, fisicamente, o primeiro termo é o oscilador harmônico plano, você não tem problema. Agora, esse daí eu estava pensando justamente qual a motivação. Quer dizer, agora fica claro do que você falou aí, que tem uma simetria mais no plano complexo. Isso, exato. Devido a isso, essa variedade e riqueza toda de coisas. Exatamente. Se você tirar a parte quadrática, né? Por que não fica só a parte cúbica? Aí os níveis não dão muito bem comportados. Se você inclui aquela simetria da parte quadrática, aí você tem aqueles níveis de energia, aquela parte limitada que é riquíssima. E a ideia da época, quando eles escreveram esse artiguinho aí com esse modelo, né, eles fizeram umas simulações numéricas e já identificaram, a integrabilidade aqui, esquece, porque é muito complicado esse sistema. Não veio exatamente da motivação de mecânica, veio, quer dizer, a ideia era assim, vamos pegar a coisa mais simples possível, que não é que já não é simples, cuja dinâmica é complicada. Então, se você pegar o oscilador harmônico, você não tem nada complicado. Vamos para o grau 3. E, essencialmente, o grau 3, com simetria, é esse hamiltoniano aí. Não deve aparecer nada mais simples do que isso. Quando você já pula para o grau 3, a dinâmica já fica complicadíssima. Então, e aí eles consideram, não sei se tem essa observação no artigo deles, logo no começo, que esse hamiltoniano ele veio fazendo essas continhas no plano complexo. Por acaso, eu fiz ontem essas continhas, eu verifiquei. Isso traz certo. E realmente é daí que vem. Tá, obrigado, Pedro, muito legal. Obrigado. Oi, desculpa. Edson, obrigado. Eu agradeço, obrigado. Tá? Bom, Pedro, novamente agradeço pela disponibilidade, tá? Excelente. E o dia já deve estar amanhecendo aí para você. Obrigado. Tá? Tá de manhã, daqui a pouco eu dou aula aí. Isso, então muitíssimo obrigado, vai descansar um pouco, tá? Um abraço. Agradeço a presença dos bravos guerreiros aqui que ficaram até o final. Braulio, muito obrigado. E bons estudos para todo mundo. Professor Paternini, muito obrigado. Professor Roland, muito obrigado. Um abraço. Até mais. Obrigado, Valeu. Um abraço.